E aí pessoal, aqui é o Bido e hoje então vamos pro dia 15 do Advent of Cyber e bora lá, falando de código seguro e o título é O Santa tá procurando por um ajudante, né, acho que essa expressão se equivale a braço direito, não tenho certeza, mas vamos lá. Já vamos startar a máquina, poupar tempo. Input Validation, então validação de input, né, validação de input insuficiente é um dos maiores problemas, né, de segurança para aplicações web. E essa issue, né, esse problema ele ocorre, essa situação ela ocorre quando o input, né, que o usuário provê, ele é aceito, né, cegamente pela aplicação. Então não tem nenhum tipo de filtro e nada controlando aquele input. Então, já que o input ele pode ser controlado por um usuário comum, ele também pode ser controlado por um atacante e a gente vai ver alguns dos problemas que isso pode lidar. Diversas vulnerabilidades de aplicação web como SQL Injection, Cross-Site Scripting, que é o XSS, e Unrestricted File Upload, que é dá fazer o upload de arquivos não restritos. Eles vêm, né, de insuficiência de validação de input do usuário. Então, a task de hoje vai focar em como essa validação insuficiente pode levar, né, a uma vulnerabilidade de subir um arquivo não restrito, né? Então, objetivos de aprendizado. É, validação de input, né, de funcionalidades de file upload, vulnerabilidades de file upload unrestricted, phishing através de file upload e como assegurar, né, apropriadamente essas funcionalidades de file upload. Então vamos lá, né? O unrestrito, restrito não, né? Não restrito em upload de file de arquivos não restritos. Então a habilidade de fazer o upload de arquivos para um servidor, ele é ele se torna integral quando a gente interage com aplicações web. É só de pensar em upload de arquivo, ele dá alguns exemplos no caso aqui como subir uma foto de perfil numa mídia social ou fazer um reporte, fazer o upload de um reporte para um armazenamento em cloud ou salvar um projeto no GitHub. É, as funcionalidades, né, as features de file upload elas são ilimitadas. Infelizmente, né, quando não tratados corretamente, o file upload ele pode levar a diversas vulnerabilidades no servidor. Isso pode ser desde pequenos problemas até mesmo grandes problemas como RCE, que é a execução de código remoto, se um atacante consegue, além de fazer o upload, executar uma shell. Com o upload não restrito, então, de um servidor e também a habilidade de conseguir recuperar aquele dado, um atacante ele pode defasar o site ou até mesmo alterar o conteúdo existente. Né? Isso conseguindo injetar coisas maliciosas em páginas web, o que posteriormente pode levar até mesmo em vulnerabilidades diversas como XSS, Cross-Site Scripting e também CSRF. Ao fazer o upload de arquivos arbitrários, um atacante ele pode potencialmente usar o servidor para hostear conteúdo ilegal, ou até mesmo vazar informação sensível. E realisticamente falando, um atacante com a habilidade de fazer o upload de arquivos da sua escolha para o servidor, sem restrição, é realmente muito perigoso. Eu acho que essa é a vulnerabilidade muito grave que é mais encontrada hoje em dia em sites, inclusive. Beleza, tu tem dois caminhos para fazer o exploit desses unrestricted file uploads. Um deles é se você consegue recuperar o arquivo que você fez o upload, então acessar ele. Isso pode levar à execução de código. Se um atacante, por exemplo, ele subir uma web shell. Ou outro caminho é se o arquivo ele é visto por algum usuário. Então aqui pensando numa aplicação de currículo, por exemplo. Alguém vai ter que ver esse currículo que o cara subiu, que o atacante subiu. E se o atacante ele conseguir embedar, anexar um malware, enfim, colocar o malware dentro desse arquivo e a pessoa que está vendo você ver executar, isso pode, enfim, ele vai executar o malware e dependendo do que o malware faz, podem ocorrer vários problemas.
E, enfim, o malware vai ser executado na workstation, né, na máquina de quem está vendo aquele arquivo. Uh, tem muito foco, né, em RSE através de teve muito foco em RSE através das aplicações web nas anos anteriores. Então nessa tarefa de hoje a gente vai aprender, a gente vai focar na última exploitation, que no caso é o upload de malware. Então vamos lá. O Papai Noel está procurando por um ajudante. O Papai Noel está procurando para contratar, né, um novo staff, então um novo funcionário para o time de segurança, e contratou um developer freelance, né, um desenvolvedor freelance, para criar uma aplicação web onde potenciais candidatos podem upar, né, o currículo deles. O Elfo Maxid está ciente, né, que podem ocorrer vários problemas, né, com essa função, e designou você, né, o MacRed, a testar a aplicação antes que ela vá para produção de fato. Então, já que as festividades estão muito perto, muito perto, a gente vai focar na função principal do website, que é justamente, né, a habilidade de upar um currículo. Então, o Maxid proveu para você a última versão da aplicação, dá um Start Machine e você pode acessar ela navegando pelo IP. Então, vou startar aqui meu Kali e já volto rapidão. Bom, startei meu Kali, já conectei na VPN. Então vamos acessar aqui o site. E vamos lá. Bom, como a gente pode ver, né, o site ele permite a gente fazer o upload de currículo, né, para aplicar para o time de segurança do Papai Noel. E antes de a gente startar, né, o teste atual, a gente vai primeiro, para melhor entender, a gente vai subir um currículo normal, né, como se estivesse usando a aplicação normalmente. Então, usando o seu editor favorito de Word, crie apenas um simples PDF para fazer o upload. E uma vez que a gente fez o upload, a gente pode ver a seguinte mensagem, que é essa mensagem aqui. Então vamos usar o Kali aqui mesmo. Será que ele tem o LibreOffice? Bom, criei um simples currículo aqui, que nem é um currículo, vou mostrar para vocês o arquivo. Só abri um Word normal e criei ele ali, sem muito segredo. É um arquivo comum, certo? Tem nada, nome, blá blá blá, e é isso, nosso PDF. Bom, vamos lá. Vamos selecionar ele. Tá lá em THM, nome PDF e upload. Beleza, nome.pdf, foi feito o upload. Então o Papai Noel ele vai revisar, né? O time do Papai Noel vai revisar o seu CV, seu currículo e vai entrar em contato. Já que o Papai Noel ele acredita em segurança forte, o arquivo ele foi movido fora do webroot, né? Então do arquivo raiz do website, né? Não o arquivo raiz, por exemplo, o barra ou o barra root do servidor. E sim, provavelmente, né, o barra www.data, se for um Linux ou se for um Windows, o diretório lá do Windows que eu esqueci qual que é agora, da aplicação web, mas enfim. E é isso, vamos lá, vamos voltar. Interessante, a mensagem diz que a gente pode, que provavelmente um humano, no caso ou um elfo, mais especificamente, vai interagir com esse arquivo e isso pode ser utilizado para, isso chama, né, uma investigação uma investigação, né, mais além. Então vamos ver o que acontece quando a gente troca esse PDF para um executável. Então vamos renomear para o nosso CV para um .exe e vamos ver se ele aceita. Então não vou renomear, vou renomear assim, nome PDF para nome.exe. E vamos ver o que acontece. Nome.exe foi feito com sucesso, então a gente consegue upar executáveis, né? Interessante. Parece funcionar. Então, apesar do freelance tentar, né, fazer uma implementação segura, né, movendo o arquivo do diretório raiz, alguns controles não foram implementados, né, nem todos. Mas o que realmente a gente pode fazer, né, com o que realmente malicioso a gente pode fazer com isso? Então aqui ele fala um pouco sobre por que fazer o fuzz, né, em cima do webroot, né? Por que ele fez esse fuzz aí e esse controle de aplicação? Então, por que um desenvolvedor devia tomar cuidado para armazenar arquivos fora do raiz do web? Servidores web, eles são coisas simples. Você pede um recurso e o servidor ele vai responder com esse recurso. A magia acontece quando você solicita um recurso com um tipo específico de arquivo. Já que isso é uma aplicação .NET, esses tipos de recursos seriam especiais, né,
esses tipos de extensões seriam especiais. No caso, o ASP, ASPX, então a gente já sabe que se trata de um servidor provavelmente no Windows, né? E o CS-HTML. Então, quando o recurso ele é requisitado com um desses tipos de arquivos, o servidor ele vai primeiro executar algumas instruções encontradas nessas páginas para antes de mandar, né, a resposta compilada de volta ao usuário. Então aqui ele dá um exemplo de uma instrução ASPX que seria executada pelo servidor. Isso diz ao servidor, né, que o elemento HTML primeiro ele precisa de uma formatação antes de ser adicionada na resposta, como a gente pode ver na diretiva run@server. Se a gente conseguisse subir qualquer arquivo, né, que a gente quisesse, a gente poderia subir um desses tipos de páginas especiais, como uma web shell ASPX. Se o arquivo ele fosse armazenado no diretório raiz, a gente conseguiria requisitar esse arquivo do servidor, forçando o servidor justamente a executar o código antes de enviar, né, a resposta. Então ele executaria, antes de enviar a resposta completa para a gente, no caso ele executaria a web shell ASPX. Então com isso, né, seria possível executar e pegar um Remote Code Execution, então uma execução remota de código, no servidor. Entretanto, como o arquivo está armazenado fora do servidor raiz, a gente não consegue fazer uma requisição que vai diretamente recuperar o arquivo que a gente subiu e executar, né? Então, mesmo com essa proteção, isso não é suficiente por duas razões. Outras vulnerabilidades podem acontecer, por exemplo, LFA, Local File Inclusion, né? Isso pode existir e a gente pode forçar algum jeito do servidor ele recuperar o arquivo mesmo armazenado fora do diretório raiz, né? Que é justamente essa a ideia do LFI, né? É conseguir requisitar arquivos de outros diretórios. E se o servidor web conseguir recuperar esse arquivo, o código ele vai ser novamente executado, permitindo o RSE. E mesmo que a gente não consiga um RSE usando essa vulnerabilidade, a gente, né, certamente sabe que um usuário vai interagir com o arquivo, né, por se tratar de um currículo. Então, em vez de a gente ter como alvo o servidor web diretamente, a gente poderia ter como alvo os usuários que vão interagir com esses arquivos. Então, se a gente, por exemplo, subisse um arquivo que tem malware, isso executaria, né, quando o usuário interagisse com o arquivo, ainda permitindo a gente acessar, né, o perímetro do Papai Noel. Shell from Santa, então, né, o Shell do Papai Noel. Vamos tentar, então, ter como alvo, né, um dos elfos que estão trabalhando e revisando os currículos. Então, na maioria dos casos, a gente tem que ser um pouco criativo, né, quando a gente vai subir o malware, especificamente para isso que nesse caso, que é para uma vaga de segurança, né. Então, isso vai requisitar a gente criar um currículo com um macro malicioso embedado. Entretanto, como a gente está no Red Team do Papai Noel, e isso é um assessment de segurança, a gente pode apenas fazer uma prova de conceito, então não um malware tão elaborado. E para isso a gente vai usar o MySploit para gerar um currículo malicioso. Então vou copiar o comando aqui. MSF Venom, né, para criar. Então ele está criando aqui um reverse TCP, né, uma conexão TCP reversa. O lhost é o TUM0, que isso aqui é basicamente a porta da nossa VPN. Aí a L-port a gente pode criar a que a gente quiser. Então vamos botar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. "-f aqui especifica o tipo de arquivo, então é um executável. E aqui, né, o "-u é o output desse arquivo, então ele vai ser um cvusername.exe. Está criando. E a gente também pode usar o comando abaixo, né, para criar o listener, né, o que vai ouvir essa conexão associada ao nosso malware, que já está aqui. CV username. Eu vou só mover esses arquivos para dentro de OC 2022, só para a gente fazer direitinho essa separação. E esse é o dia 15, né? Então vamos mover esses arquivos lá para o dia 15. Opa, day 15. Isso. Beleza, vamos agora criar nosso listener, só lembrando de trocar a porta aqui que a gente escolheu, que é a 1, 2, 3, 4, e o resto está tudo ok, né? O payload é o reverse TCP, o multi-handler é basicamente o listener, né, do Metasploit, e é isso. Vamos dar um enter, colocar o nosso sudo aqui, e ok.
Uma vez que a gente tem o nosso currículo, a gente pode então fazer o upload do arquivo novamente. E uma vez que a gente fez o upload, né, dê alguns minutos e um dos elfos eles vão revisar, né, o arquivo e vão executar esse .exe, dando a shell pra gente. Então vamos subir aqui, upload, e agora basta a gente esperar um pouco para a gente receber a nossa shell. Isso é uma prova de conceito eficiente, né, para o MaxKid, para levar esse Papai Noel e, né, requisitar a segurança adicional, né, controles adicionais que devem ser implementados na aplicação. E usando essa shell você pode ler a flag do diretório do elfo, né. Então vamos aguardar um pouco. Se demorar muito eu faço um corte. Bom, acredito que a gente pode seguir aqui na real, ainda não, a shell não veio. Né, os elfos têm que revisar nosso currículo, mas vamos lá. Como fazer, né, a segurança adequada de file uploads. Então, para adequadamente fazer a segurança, né, dessa feature, a gente vai precisar implementar algumas camadas de segurança. Nessa task, a gente vai usar C Sharp, né, nesse caso de estudo aqui. C Sharp é uma linguagem popular usada tanto para criar aplicações Windows e também aplicações web para grandes organizações. Então, vamos olhar, né, para a nossa função de file upload primeiramente. Então, a gente vê que tem um full path aqui. Né, como a gente pode ver, o desenvolvedor ele faz questão, né, tem certeza que o nosso CV é armazenado fora do root do web, setando um full path diferente, né, nesse caso aqui, de um HD diferente, enfim, de um disco diferente, chamado de CV Upload, de uma partição diferente no caso, né, pode ser o mesmo disco. Entretanto, isso não é suficiente. Vamos dar uma olhada, né, em controles adicionais que podem ser implementados. Beleza. Primeiro controle é a validação de conteúdo de arquivo. Então a gente pode validar o conteúdo de um arquivo analisando o Content Type Header, então header, que é o tipo de conteúdo, né, o cabeçalho do tipo de conteúdo que é enviado para o browser quando um arquivo ele é feito upload. Então a gente pode fazer essa validação, né, simplesmente implementando esse trechinho aqui, e se não for igual a PDF, né, essa exclamação é negação, ele vai dar um allowed com falso e não vai permitir o upload. Então, se o conteúdo não é um PDF, eles vão rejeitar o arquivo. E mesmo que seja um controle bom, deve ser notado que, como esse header é setado no browser, um atacante pode simplesmente, né, interceptar a requisição e mudar esse header. E, enfim, né, fazendo isso ele já burla esse controle. Então, não é a melhor das validações, mas já é interessante ele se implementar. Já evita que o próprio usuário, sem querer, né, não sendo malicioso, suba algum arquivo com outra extensão. Então, a gente pode fazer também a validação da extensão de arquivos. Então, para fazer isso, fazendo isso, a gente limita, né, o tipo de arquivo que pode ser feito o upload. E nesse caso aqui, né, ele está fazendo a validação do conteúdo com um PDF, com uma extensão de PDF. Então, qualquer outra extensão que for feito o upload vai ser negada, né? Então, essa aqui seria mais para o usuário final também, no caso dele não upar um .exe, e aqui seria mais o conteúdo mesmo, né? Por exemplo, ele sobe um .exe e .pdf, ele vai filtrar pelo tipo de conteúdo e não pelo tipo de extensão. Aqui em cima, aqui já é pelo tipo de extensão mesmo. Então isso vai limitar, né, apenas tipos de arquivos de PDF. Se o seu usuário usar um formato diferente, ele vai ter que primeiro converter isso para um currículo e para um .pdf. Então essa ideia ela deve ser implementada, né, com uma allow list, com uma lista de permissão, então, né, de aceitação, como mostrado acima, já que uma lista de deny, né, uma block list, uma lista de bloqueio, pode ainda ser bypassada em alguns casos. Vamos ver se a nossa chave já veio. Já veio. Mas eu vou terminar aqui e depois a gente já vai explorar a máquina então. Validação do tamanho do arquivo. Alguns atacantes eles podem, por exemplo, subir vários currículos ou currículos com tamanhos imensuráveis, né, gigantescos, justamente para ocupar o espaço e limitar a quantidade de CVs que podem ser feito o upload, e isso pode prejudicar outros potenciais candidatos que não vão conseguir subir o CV deles por causa que o armazenamento está cheio já, né? Então, para prevenir isso, a gente pode implementar algumas validações de controle de tamanho do arquivo, que é essa validação aqui. Basicamente ele seta aqui um tamanho X, e se o conteúdo for maior que esse tamanho, ele não vai permitir, né, o upload. Também tem o file renaming, que é a renomeação de arquivo. Isso é muito importante também, porque apesar de que os uploads estão sendo armazenados fora do webhook, né, da root
da raiz da web. Um atacante ele pode fazer isso, levar isso a vulnerabilidades adicionais, por exemplo, né, inclusão de arquivos, né, file inclusion, para execução de arquivos. Então, para fazer uma contramedida a essas tentativas, a gente pode renomear os arquivos para nomes aleatórios, fazendo quase impossível o atacante adivinhar e conseguir recuperar esses arquivos pelo nome deles, né? Então, se o atacante subir o malware.pdf, ele não vai só conseguir recuperar o arquivo que ele achou um LFI procurando por malware.pdf, ele vai ter que procurar por um número totalmente randômico, quase impossível de adivinhar. Sobre scan de malware, por mais que a gente fez todas essas implementações, ainda tem um risco, né, do atacante subir um PDF legítimo, né, extensão legítima, tipo de conteúdo legítimo e tudo mais. E por mais que aconteça um file rename, né, se alguém vai ter que revisar aquele PDF, alguém vai ter que executar ele, abrir ele. Então isso ainda pode, essa aplicação ainda pode ser alvo de algum malware. Então, como o Papai Noel é um indivíduo, né, muito valioso, alguns nation states podem utilizar exploits especializados encontrados em, PDF, em leitores de PDF para upar um PDF malicioso, né, na esperança de conseguir acesso à lista dos malvados do Papai Noel para remover eles, né, dessa lista. Então, em ordem para combater esses tipos de arquivos maliciosos, a gente pode fazer um scan de arquivos dos arquivos que foram feito upload em busca de malware. Então a gente pode utilizar um pacote, por exemplo, ClamAV, que é utilizado para escanear o conteúdo de cada arquivo e analisar se é um malware ou não, e obviamente se for, né, dependendo do resultado, se for um resultado com virus detected, se ele detectar um vírus, ele não vai, né, um vírus, no caso um malware, ele não vai deixar o upload ocorrer. Aí aqui ele só coloca tudo junto, né, combinando todas essas técnicas, a gente consegue implementar uma função segura de file upload. Beleza, com todos esses controles feitos, todos os controles são feitos por uma simples razão, né? Então não pode acreditar cegamente no input do usuário. Portanto, esses inputs dos usuários têm que ser controlados e validados. Então, enviar isso, né, ao freelance developer vai ajudar ele a fazer features mais seguras de file upload. Então, vamos para as perguntas. Qual o nome do arquivo? What is the name given? Qual é o nome dado, né, a upload de arquivos que permitem ao atacante fazer o que eles querem com o upload desses arquivos? Então, eu acredito que ele esteja falando de unrestricted mesmo, né? Cadê? Acho que está lá em cima. Aqui. Não é que são arquivos não restritos. Beleza. Qual é o título da aplicação web desenvolvida pelo developer? O título é Santa Sidekick 2. Santa Sidekick 2. Qual que é o valor da flag então armazenada nos documentos, né, diretório dos documentos do elfo do RH? Então vamos acessar lá. Está um pouco demorada a resposta, mas está aqui. Vamos dar um pwd. Windows 32, legal. Vamos dar um cd ponto ponto. Deixa eu dar um ls aqui só para ver se eu tenho o nome do diretório que eu esqueci. Eu acho que é esse cara aqui, né? Que tem os... eu acho que é aqui mesmo. Mas tudo bem, eu tô viajando aqui só. Vamos ir pro C. Vamos ir para users. Ué. cd ponto ponto. Vamos ir para os users. ls. Vamos para o elfo do RH então. Inclusive vamos ver qual usuário que a gente tá. A gente tá com esse elfo aí, porque foi ele que executou nossa shell. Estamos com ele mesmo. ls, cd documents. E aqui deve ter a nossa flag, né? Então a gente pode dar um type flag. O type é só na shell do CMD mesmo. Então temos aqui a nossa flag. O upload de arquivos malvados podem levar você ao RSE. Qual técnica de defesa é implementada para garantir que tipos específicos de arquivos são feitos no upload? Então é File Extension Validation, eu imagino. Validação de extensão de arquivos. É isso, beleza.
Qual técnica de defesa pode ser usada para garantir que um ator malicioso, né, no caso um atacante, não consiga recuperar os arquivos simplesmente utilizando o nome do arquivo? Então é file rename, né, que é a renomeação desses arquivos. E qual técnica de defesa pode ser utilizada para garantir que arquivos maliciosos não possam machucar o elfo, né? Quando Malicious can hurt elves are not uploaded. Então que esse arquivo não seja feito o upload nele, né? Então acho que é malware scanning, que é o scan, né, de malware. Então se tiver um malware ele não vai deixar fazer o upload. E é isso, pessoal. Se você quer aprender mais sobre vulnerabilidades como essa, você pode checar, né, o módulo Intro to Web Hacking, que eu já fiz tudo. Que orgulho. Beleza? Então até a TESC 16, dia 16, que a gente também está falando de código seguro. Beleza? Valeu!